Depois de resolver a condição emergencial do paciente, é preciso fazer o tratamento geral. Então, entenda que, na emergência, o nosso grande foco é resolver a dor, é proporcionar analgesia e conforto ao paciente. Só que isso não é o tratamento completo. Tirou a dor do paciente, o paciente está em condições de conversar, está em condições de passar por um processo de diagnóstico, aí sim nós vamos entender todo o mecanismo patológico e nós vamos atuar de forma geral para resolver a dor lombar. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesta aula aqui. Nós vamos falar sobre o tratamento geral utilizando laser e acupuntura. Então, tratamento geral, ele vem depois de resolver a dor do paciente. Isso pode acontecer no mesmo atendimento ou num próximo atendimento. Fica ao seu critério como profissional, a condição que o paciente se encontra e também ao tempo que você tem. Porque às vezes você, por algum motivo, marcou ali o atendimento, consumiu todo o seu atendimento com a emergência e não tem tempo agora de fazer todo este diagnóstico geral. Marca para um próximo dia. Ou às vezes o paciente sofreu tanto com essa crise de dor lombar que ele só quer ir para casa dormir. Ele não quer fazer mais nada. Nossa, agora que eu estou sem dor, eu quero ir para minha casa dormir 3 dias, porque eu não estou dormindo há uma semana por conta da dor. Então a gente tem que ter esse critério técnico, profissional e também sempre e principalmente a empatia com o paciente. Agora, resolver a dor não basta. Eu preciso atuar para resolver a condição por completo. Então, para resolver condições de lombalgia de forma completa, eu preciso orientar o paciente sobre alguns aspectos que vão favorecer aí a melhora da sua condição, independentemente do tipo da dor lombar, se é aguda, se é crônica, se é subaguda e a causa da dor lombar. Precisamos orientar o paciente com relação à postura. Olha, paciente, como que você trabalha? Sentado na frente do computador? Então, busque ali uma cadeira que seja ergonômica, que você fique numa posição adequada, confortável e com a região lombar protegida e encostada, que você não fique inclinado para frente, para trás, bati a cabeça, ou torto para um lado ou torto para o outro. Indicações e explicações sobre postura é interessante. Inclusive, é muito legal explicar para o paciente a forma adequada de levantar da cama. Porque esse paciente com dor lombar levanta todo torto lá, correndo, vai prejudicar a lombar. Então, ele tem que virar para o lado, colocar a mão de apoio, fazer força com a mão, o braço, e levantar, preservando a lombar. São todos detalhes e características que você deve explicar para o seu paciente. Claro, se você conhecer esses detalhes, se não, ali eu sugiro que você busque na internet algumas informações para que você tenha ali algumas instruções ou encaminhe este paciente para um profissional que possa oferecer essas instruções da forma adequada. Importante orientar o paciente sobre períodos de repouso e movimento. Não é porque a dor lombar melhorou que amanhã a paciente vai fazer uma faxina geral na casa. Porque ela ficou com dor 15 dias e não pôde fazer nada, e agora sem dor ela vai fazer. Não. É preciso ter este período de repouso após o atendimento, durante o tratamento e, ao mesmo tempo, ter também períodos de movimentação, atividade física, alongamento. É indicado aí esse paciente ir para o Pilates, para a yoga, para alguma atividade que promova a movimentação do TI no sistema, na rede de canais e colaterais da lombar. Lembrando que o excesso vai prejudicar e o repouso vai prejudicar também. Então, tirei o que estava bloqueando ali o livre fluxo, trouxe de volta o livre fluxo, eliminei a causa, preciso, independentemente do que eu fiz, orientar este paciente para manter o movimento adequado. Exercícios físicos, fundamental, e também a alimentação, emoções e sono. Fundamental para o bom funcionamento do corpo. O equilíbrio não é da lombar. A lombar não é uma coisa única, um sistema único do corpo. Não, faz parte de algo maior. Então, a medicina chinesa, ela sempre vai olhar de forma holística, o corpo como um todo, a parte física,
emocional e mental como algo único. Então, eu preciso corrigir o corpo como um todo para que eu não tenha mais nenhum tipo de problema, seja na lombar, seja na cervical, seja no estômago, não importa. Sempre vou ter que deixar este corpo harmonizado. Alimentação é a primeira entrada daquilo que vai se transformar em ti, sangue, fluidos corporais, emoções, controle geral do fluxo do ti, lembrando que as emoções alteram o movimento do ti, e o sono é um momento de descanso, é o momento da nutrição do yin, e é o momento onde o yang precisa internalizar para o próximo dia de atividade. Então, fundamental tudo isso. Falando de tratamento geral com a medicina ocidental, pensando no laser, não vai mudar nada ou muito com relação ao tratamento emergencial. Então, nós vamos fazer da mesma forma, varredura pontual, uso dos trigger points, que numa situação geral aí, não com dor intensa, vão se tornar menos dolorosos e menos nodulares, mas aqui a gente já vai trabalhar com entrega menor de joule. Por quê? Já não é uma condição aguda. Então, eu vou pensar em 2 ou 4 joules, ainda com laser infravermelho, porque tem uma atuação mais profunda nos tecidos e que vai atuar aí de forma anti-inflamatória, ajudando a atividade celular e assim por diante. Então, eu saio de uma dosagem de 6 joules e venho para uma dosagem de 2 a 4 joules. Dosagem em joule, e aí eu tenho o conceito de fluência ou densidade de energia, que é por centímetro quadrado. Então, cuidado para não confundir uma coisa com outra. Existe muita confusão aí nos materiais e artigos que a gente encontra na internet. Então, estou falando aqui da dosagem que eu regulo o meu aparelho. Entrego ou em varredura, ou pontual, ou nos trigger points. Tenho também a possibilidade do uso do ILIB, que é o Intravascular Laser Irradiation of Blood. É a irradiação de laser diretamente no sangue. Então, você pode fazer com o seu aparelho, ou você pode fazer ou instruir o seu paciente a fazer na casa dele com este aparelho aqui, que é o aparelho que a gente usa no braço, na artéria radial, e que vai fazer a dosagem tudo adequadamente. O que acontece no ILIB? O ILIB, ele é a irradiação de laser diretamente no sangue. Então, originalmente, uma técnica russa, eles faziam o acesso da artéria, colocavam uma fibra ótica e colocavam o laser, a irradiação do laser através dessa fibra ótica, que tem a característica de levar luz sem grandes perdas, grandes distâncias, com uma potência pequenininha, 3, 5 miliwatts. Fazer isso de forma invasiva. Passou o tempo, o laser ele ficou mais técnico, teve uma melhora da tecnologia, e hoje nós temos um aparelho de 100 miliwatts. Então, eu saio de 5 diretamente no sangue, venho para 100. Os 100 miliwatts eu consigo aplicar de forma transdérmica e este estímulo chegar no sangue. Então, a gente faz o ILIB ou na artéria radial ou em qualquer outra artéria do corpo, carótida, femoral e tudo mais. Preciso calcular dosagem de acordo aí com o débito cardíaco, com o tempo necessário para que todo o sangue do corpo passe por essa região. Qual que é a ideia aqui? O sangue, ele passa e chega em todas as partes do nosso corpo. Então, quando eu irradio o laser no sangue, eu gero alterações nas células sanguíneas e nas substâncias que estão sendo circuladas através do sangue, praticamente todas. Por quê? A gente precisa fazer uma avaliação da saúde, o que a gente faz? Exame de sangue. Tudo está circulante no sangue. Então, eu jogo o laser, que vai estimular tudo que está em circulação no sangue, e aí eu consigo, pensando na lombalgia, atuar diretamente no sistema imunológico, na cascata inflamatória, para que eu consiga resolver dor e também nutrir tecidos, como tem os tendões, fortalecer os ossos, a medula e assim por diante. Então, aparece aqui o ILIB como uma técnica bem interessante para um tratamento geral da lombalgia na visão ocidental. Inclusive, pode ser feito em gestante, sim. A questão da gestante, ela parecia como uma contraindicação,
por não saber os efeitos. Então, aquilo que eu não sei, eu não faço. Mas hoje já tem pesquisas e bastante segurança na aplicação em gestante, tá? Então, a gente não tem limitação. O ILIB, ele é uma técnica que ele não coloca nada, ele simplesmente vai estimular função de substância e de células que estão circulantes no sangue. Então, pode fazer ILIB todo dia? Pode. Inclusive, as pesquisas mais recentes falam que, por conta da ação antioxidante do ILIB, é indicado fazer todos os dias, porque você vai evitar mecanismos relacionados a radicais livres que podem gerar várias patologias crônicas, como a a diabetes, colesterol, problemas cardíacos e até o câncer. Então, a indicação hoje, dentro do meio científico, da comunidade que estuda a fotobiomodulação e o ILIB, é para o ILIB ser feito todos os dias. Inclusive, existe um projeto recente que se chama ILIB para Todos. Então, a pessoa ter o ILIB na casa dela e ser orientada por um profissional capacitado com relação à dosagem, tempo e frequência do ILIB. Mas, de forma geral, você pode fazer ILIB todos os dias sem problema nenhum. Inclusive, eu faço por conta da minha asma e outras condições aí de saúde. Na gestante, artéria radial. Você está distal da região do útero da mulher. Então, você não teria problema nenhum. Com relação a ficar mais longe ou mais perto da pele, você tem a entrega, então, dependendo do biotipo da pessoa, a cor da pele, ou até as características das células dérmicas, você pode ter algo que gere desconforto ou queima. Então, a gente altera a distância para diminuir a entrega, tá? No equipamento de mão, a gente tem o controle da potência de entrega do laser. Então, é uma outro parâmetro que a gente usa na dosagem do ILIB para os pacientes. Envelhecimento precoce também, por conta da ação antioxidante. O laser em pontual em gestante pode, o ILIB também pode em gestante. Tem gestantes que fazem ILIB durante toda a gestação. Se você olhar para a literatura de 5, 10 anos atrás, era uma contraindicação por não saber os efeitos. Hoje, já se tem pesquisas com gestantes mostrando que melhora muito, inclusive, a condição de saúde do bebê ao nascimento. Tá? Então, pode fazer ILIB sim. A única contraindicação que nós temos hoje é câncer no sangue, ou seja, leucemia e outros tipos de câncer que circulam, que têm relação direta com o sangue. Câncer, tumores pontuais, pode usar ILIB, inclusive, ele está sendo um protocolo aí utilizado em vários hospitais de referência na oncologia como tratamento coadjuvante para o câncer e para a redução aí dos sintomas secundários à quimioterapia e à radioterapia. Tem pesquisa de LIB e epigenética? Olha, tem epigenética dentro de várias pesquisas, mas eu nunca vi uma pesquisa diretamente relacionada a isso, tá? Então, é muito mais efeitos do ILIB em tal condição, na lombalgia, na fibromialgia, na gestante, do que um estudo mais específico como esse. Câncer de pele pode? Pode, desde que o câncer não esteja na região de aplicação do ILIB, tá? O tempo ele vai ser diferente de acordo com aquilo que você quer fazer, tá? Na lombalgia, você vai pensar em 30 minutos. Se for só para manter ali a fisiologia funcionando, 15 minutos já é suficiente. Aí, né, mais uma vez, é um outro curso, senão a gente vai ficar falando de ILIB aqui várias horas. Mas o ILIB, de fato, é bastante interessante. E para lombalgia, existem vários estudos, né, publicados e também prática clínica de vários profissionais indicando que é muito interessante, é muito legal. Então, esse paciente, pensando em profissional, você vende aí o protocolo ILIB básico, que é 5 dias com ILIB, 15 sem, ou 10 dias com ILIB e 20 sem, ou o paciente faz o ILIB diariamente na casa dele, sob a sua orientação aí sobre o seu controle e o seu acompanhamento, tá? É uma possibilidade bem interessante aí dentro
do uso do laser na visão ocidental. Falando de medicina chinesa, aí o bicho pega. Por quê? Fica muito mais complexo. Você já viu até aqui que na medicina chinesa não é só olhar para lombar, canal e colateral. A gente tem uma série de questões que precisam ser consideradas dentro de um entendimento de um raciocínio clínico completo. Então, resumindo até aqui, visão ocidental. Eu sempre vou trabalhar com um laser infravermelho, numa condição emergencial 6 joules, numa condição geral de 2 a 4 joules. Ponto. Isso é visão ocidental. Medicina chinesa. Eu trabalho com laser ou vermelho ou infravermelho. Normalmente, em ponto de canal principal, eu trabalho com vermelho. Se eu quero atuar em pontos de confluência de vasos extraordinários, infravermelho. Mas não existe muita diferença entre uma aplicação e outra. Quer aplicar infravermelho? Aplica, você vai ter bons efeitos. Importante na medicina chinesa é a dosagem. Dosagens altas vão prejudicar o seu tratamento e vão gerar nenhum ou muito pouco efeito terapêutico, pensando na ação de pontos de acupuntura. Então, a gente entra agora na visão da medicina chinesa. Quando a gente fala de lombalgia, a gente vai determinar, primeira coisa, é uma condição aguda ou crônica? Por quê? Condição aguda, falta de livre fluxo. Eu preciso resolver a falta de livre fluxo, eu preciso gerar movimento. Condição crônica, eu preciso entender o que levou a isso. E normalmente uma condição crônica, ela vem aí de um quadro de deficiência. E aí não faz nenhum sentido eu ficar dispersando, gerando movimento onde eu não tenho, onde eu tenho uma deficiência. Então eu preciso entender como que começa essa dor lombar, como que ela evolui e é uma condição aguda ou é uma condição crônica. Lembrando que eu já passei do emergencial, já tirei a dor do paciente. Segundo, quais são os canais envolvidos? Agora sim, eu tenho que ter uma atuação maior e mais aprofundada nos canais. E terceiro, o tipo da dor e o seu significado, para que eu tenha um norte, pensando se é uma estagnação do tio, uma estase de sangue, se está na rede de colaterais, se é uma invasão de frio, umidade, se tem relação com uma lesão e assim por diante. Então, eu preciso ter todos esses aspectos compreendidos para pensar em pontos e características aí de tratamento na medicina chinesa. Lembrando que, olhando para o profissional da medicina chinesa, ele tem milhares de possibilidades de pontos para o tratamento deste paciente. Vamos falar aqui dos principais, e claro, na sua prática você vai ter outros tantos mais, de acordo com o mecanismo patológico identificado. Então, vamos lá. Tratamento geral. Agora o paciente pode conversar com você e você pode entender melhor todo esse processo. Para diferenciar se é uma dor aguda ou dor crônica, a primeira coisa que eu vou usar é o interrogatório. Eu vou conversar com o paciente. E conversando com o paciente, qual é o meu objetivo? Entender quando começou a dor e como começou a dor. Eu tenho que entender. Ele estava bem. Quando começou? O que aconteceu? O que ele fez um pouquinho antes de começar essa dor? É uma dor que vem de muito tempo ou é uma dor recente? Porque, cuidado, mesmo sendo agudo, ou seja, no entendimento da medicina chinesa, eu estava bem, agora eu tenho uma dor intensa, mesmo tendo essa característica aguda, pode ter acontecido lá atrás. Tem paciente que sofreu uma lesão, que ficou com muita dor lombar e que desde lá convive com ela muito intensa. Isso é agudo. Então, não é porque é agudo que é recente. Eu preciso entender quando essa dor começou. E mais do que isso, como essa dor começou. O que aconteceu? Então, a ideia do interrogatório é levar o paciente para o momento em que ele sentiu a dor pela primeira vez, se for possível, claro, e entender o que ele fez antes. Quais foram as atividades? Então, assim, começou minha dor ontem. O que você fez ontem? Nada. E antes de ontem? Eu não sei. Então, vamos lá. Vamos relembrar o seu dia. Você acordou. E aí? Eu tomei café da manhã. Aí eu trabalhei. Aí, na hora do almoço, a minha vizinha veio pedindo para ajudar ela a pegar o botijão de gás. Pronto, já descobri como começou a dor. Peguei o botijão de gás.
Então, o interrogatório na medicina chinesa, ele não é para você fazer perguntas aleatórias para ter um monte de informação no final. Não, eu tenho que entender o mecanismo patológico da queixa principal. No caso deste curso, deste workshop, é a lombalgia. Então, eu quero entender quando começou e como começou. Preciso entender. Porque a partir disso que eu vou identificar qual foi a causa. E também eu vou, a partir deste entendimento do momento do meu atendimento, preciso saber se a dor é intensa ou se a dor é leve, porque a minha conduta vai ser diferente. Então, eu já vou aplicar imediatamente a escala EVA, a escala visual analógica da dor. Paciente, sua queixa é dor lombar, é lombalgia? De 0 a 10, qual é a sua dor? Agora. Por quê? Na minha prática clínica, eu vou entender mecanismos, vou atuar para tirar causa, mas pensando em dor, eu atuo no que está acontecendo agora, na síndrome atual. Então, eu já preciso logo de cara saber qual é a dor. Dor intensa, eu vou tratar como uma condição aguda. Dor crônica, eu tenho uma dor, mas é leve, não precisa se preocupar com a dor, não, eu já convivo com ela, eu quero mesmo é resolver. Opa, aí eu vou pensar em mecanismos mais complexos relacionados à deficiência. Como que a gente faz essa diferenciação através da palpação? Lembrando que na medicina chinesa nós temos 4 formas de diagnóstico: interrogatório, palpação, inspeção, ausculto e olfação. Inspeção, o paciente chega, ai, que dor, mancando, sem conseguir andar. Não preciso nem falar, tá com dor, tá com problema ali. Palpação, a gente vai tocar o paciente. E na palpação, a gente tem uma forma muito simples de saber se é uma dor aguda ou uma dor crônica. Lembrando que o agudo, ele está numa fase onde há um excesso, falta de livre fluxo. Alguma coisa está ali que está impedindo. Então, eu tenho demais, eu tenho excesso de alguma coisa ali. O excesso é do sangue, do tique está parado, que não está conseguindo circular adequadamente. Então, o que vai acontecer? É uma condição aguda de excesso, a hora que eu aperto, dói. O paciente grita. Ele fala, principalmente se for ponto de acupuntura, porque a sensibilidade é maior. Se, por outro lado, o paciente diz que melhora com a pressão, aí eu já entendo que ali é uma dor crônica, tem deficiência. E se eu tenho deficiência, eu não vou ficar pensando em canal e colateral, eu vou pensar em órgão e víscera, eu vou pensar no rim. Então, aí eu já começo a delimitar e ter caminhos para o meu raciocínio clínico, para a minha lógica clínica. E aí já fica aqui a dosagem geral a dosagem para um tratamento geral relacionado à lombalgia, relacionado à dor. É aguda? É um padrão de excesso? Eu sempre vou utilizar de 6 a 9 joules. Sempre. Quanto maior for a dor, quanto maior for o excesso, mais dosagem eu vou usar. Não ultrapasse 9 joules. 9 joules é o máximo. É para aquela dor extremamente intensa. É uma condição crônica, que eu já sei que é deficiência, a minha dosagem é 1 ou 2 joules. Ponto. Sem discussão. Eu já começo a ter os parâmetros básicos da minha atuação na minha prática clínica. Mas o paciente tem uma deficiência gerando um excesso. Calma, aí você vai ter pontos específicos para trabalhar o excesso, 6, 9 joules, e pontos específicos para trabalhar a deficiência, 1 ou 2 joules. Mas já tenha essa dosagem na sua cabeça. Por quê? Porque lá na prática você vai precisar calcular ali na hora a dosagem que você vai entregar no ponto de acupuntura, de acordo com aquilo que você quer fazer com este ponto de acupuntura, tá? Então, a deficiência vem do órgão e da víscera, vai para o canal. Ou eu tenho bloqueio em alguma outra região, mas aí a queixa principal não seria lombalgia, seria outra coisa. E aí a gente vai entender de uma forma mais complexa, tá? Então, olhando para a dor aguda ou dor crônica, eu tenho dor, eu vou utilizar pontos para dor. Quais são esses pontos para dor? Foram aqueles que eu já falei para você. Então, VG26, bexiga 40, ID3, o Yalton Xue, o VB34, bexiga 60, o Atodiadi, bexiga 23. Tenho dor. Se eu estou com dor naquele momento, estes são os pontos da analgesia. Eles vão atuar para, de alguma forma ali, reduzir o nível de dor
do paciente. Tratamento emergencial. Só isso? Não, não é só isso. E aí vem uma dica importante para a sua prática clínica. Mesmo numa condição aguda, depois que você passou pela deficiência, considere uma condição de deficiência dentro do mecanismo patológico. Então, assim, o paciente veio porque ele foi jogar futebol e ele teve uma lesão. Ok. Então, eu entendo que ali existe uma falta de livre fluxo, que eu tenho uma condição de excesso. Mas por que aconteceu esse excesso? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim, profissional. Será que eu tenho uma deficiência prévia que favoreceu esta lesão, que favoreceu esta invasão de umidade frio, por exemplo? Sempre tenho que ter isso em mente. Grande erro da prática clínica. E aí o paciente sai sem resolver o problema completamente. Isso é agudo, é só excesso, eu trato ali pontinho e mando o paciente embora. Não, não, não. Você tem que entender o mecanismo completo. E, normalmente, na maior parte das vezes, eu tenho ali uma condição prévia de deficiência que favorece uma condição de excesso, que favorece uma condição aguda. Estou destacando isso para você várias vezes, porque esta é a chave entre você tirar a dor do paciente e você resolver completamente a condição do paciente. Esse é o detalhe que você precisa considerar o tempo inteiro na sua prática clínica. Muito bem, já sei agora se é uma condição aguda ou de deficiência, já falei para você os pontos que, aguda ou crônica, já falei para você os pontos que vão trabalhar a dor, que são os mesmos. A diferença é que aqui a gente trabalha com 6 joules, 4 joules, porque já não é tão intensa a dor, mas não é só isso é só a ponta do iceberg. Preciso pensar nos canais envolvidos. E aí, claro, eu tenho várias formas de fazer isso. O clássico interno do Imperador Amarelo, ele traz uma forma muito interessante. Está no capítulo 41, se eu não me engano, do Swain, onde ele vai falar somente de dor lombar. E aí ele vai falar o seguinte, olha, avalie o movimento do paciente. Quando o paciente ele relata dor no movimento de reverência, ou seja, inclinar para frente, o canal que está mais prejudicado é o vaso governador. Então, é ali que você vai focar o seu tratamento geral, não analgesia, o tratamento geral. Se este paciente ele tem uma dor, ele sente desconforto no movimento de torção, eu vou pensar no canal da bexiga. Se este paciente chega com uma queixa maior de movimento lateral, eu vou pensar no canal da vesícula biliar. Lembra do Daimai? Vaso da cintura, relação direta com o canal da vesícula biliar. Então, o Daimai pode estar com problemas, penso em vesícula biliar. E se eu tenho dificuldade para fazer este movimento para frente, ou seja, eu jogo as minhas costas para trás, para que meu corpo se projete para frente, isso aqui, ó, minha barriga fica para frente, aí eu vou pensar no vaso penetrador. Na gestante, normalmente, o vaso penetrador está envolvido. Por quê? Por conta da barriga, é natural que a gestante faça a inclinação. Então, a gente vai pensar de acordo com o movimento, ou melhor, a dificuldade do paciente com relação ao movimento e a presença de dor ao realizar estes movimentos. Aí sabemos qual é o canal ou canais envolvidos com o processo de lombalgia. É só isso? Não. Nós vamos também palpar a região e avaliar quais são os canais com maior sensibilidade. Então, assim, paciente com uma lombalgia pontual, onde dói? Tá aqui. Tá. Qual é o canal envolvido? Nossa, canal da bexiga. Lembrando que eu tenho o canal principal e eu tenho a zona cutânea relacionada. Então, o canal da bexiga é o principal na lombalgia, por quê? Porque toda a região mais superficial é influenciada pelo canal principal da bexiga. A zona cutânea, basicamente da região posterior do corpo, está relacionada ao canal da bexiga. Mas eu vou tentar ali ser mais pontual possível e identificar qual é o canal relacionado. Só isso? Não. Eu vou atentar-me também à temperatura da região, quente, fria.
com relação a outras partes do corpo do meu paciente e a sensação que eu tenho ao pressionar. Lembra, eu pressiono a ponta do nariz ou a hora que eu pressiono faz um buracão? Eu pressiono um buraco, ele entra para dentro. Isso vai indicar também condição de excesso ou condição de deficiência. Muito bem. Tem uma condição de excesso, então é uma dor aguda e eu já identifiquei qual é o canal relacionado. Então, o canal da bexiga, o canal da vesícula biliar ou até o vaso governador. O vaso governador não vai ter o ponto X, mas ele vai ter pontos locais e distais que a gente pode pensar. O que eu vou fazer de tratamento? Eu vou usar 6 joules no ponto X, ponto fenda, pontos locais e pontos distais. Vamos lá. Identifiquei uma dor lombar associada a canal da bexiga do meu paciente. 85% dos casos é isso, sempre canal da bexiga. Então, canal da bexiga. O que eu vou olhar ali? Bom, qual é o ponto X do canal da bexiga? Como eu sou uma professora muito legal, eu já deixei aqui todos os pontos X para você. Então, fotografa e tem aí, ou no material do aprendiz você vai encontrar também. Olha, o ponto X do canal da bexiga é o bexiga 63, fundamental para resolver dor. Só lombalgia? Qualquer dor que esteja relacionada ao trajeto do canal da bexiga. Vou lá, faço laser, 6 joules, em bexiga 63. Fazer com agulha, dispersão. Vou fazer com outra coisa, movimentos dispersivos. Por quê? Ponto X, ele é o ponto de desbloqueio do canal. Eu tenho falta de livre fluxo. Se eu tenho falta de livre fluxo e está no canal da bexiga, o que eu tenho que fazer? Trazer de volta o livre fluxo. O ponto X é o ponto de desbloqueio. Então, ele é fundamental. Além disso, eu vou pensar em pontos locais, em pontos distais. O próprio bexiga 10, o próprio bexiga 23 e até, pensando aí em ponto do canal, o bexiga 40. Claro que ele vai entrar como ponto de comando da região lombar, sempre teremos o bexiga 40 num tratamento geral para lombalgia, mas eu posso pensar ele aí como um ponto distal também dentro da teoria de canais e colaterais. Não, professora, problema não é excesso. O problema é deficiência. Então, é uma lombalgia crônica, o paciente vem com uma dor leve, quando eu pressiono ali a região, melhora a dor do paciente, quando eu aperto, eu sinto um buraco. Então, é deficiência. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar 2 joules. Por quê? Quando eu tenho uma entrega baixa do laser, eu estou falando em tonificação. Onde que eu vou fazer? Ponto de tonificação. Cada canal tem um ponto de tonificação. Então, se eu tenho ali a canal da bexiga relacionado a um padrão de deficiência, estou falando ainda de canais, beleza? Não cheguei em órgão ainda. Então, canal da bexiga, eu tenho aqui um padrão de deficiência, eu vou utilizar o ponto de tonificação do canal da bexiga, que é quem? É o bexiga 67. Então, eu vou tonificar. Isso é 5 movimentos. Tonifico a mãe para fortalecer o filho. Vou usar só este ponto? Não, vou usar o ponto MAR, o ponto RAM, também do canal afetado, associado a pontos distais e pontos locais. Então, eu tenho aqui uma possibilidade de protocolo para condição de deficiência no canal. Eu não estou falando de onde que vê essa deficiência ainda. Eu estou tratando o canal, porque o canal estimula a região lombar. Tem essas 2 possibilidades. Agora, nós vamos para o tipo de dor e significado. Qual é o tipo da dor? Condição de melhora ou piora da dor e condição da musculatura da região. A partir deste entendimento, eu vou pensar em pontos de acupuntura. Aqui, a gente vai avaliar de acordo com a síndrome relacionada. Então, quando eu olho para dor e significado, eu não vou pensar só em canal. Eu vou pensar em órgão, eu vou pensar em síndrome, que nós vamos falar na próxima aula. Então, abra a sua mente. Neste caso aqui, a gente vai falar de diferenciação de pontos, mas entenda que isso está dentro de uma síndrome, ou seja, de um mecanismo patológico que teve uma causa, já falamos as possíveis, uma alteração na fisiologia que levou a uma dor lombar.
Então, a gente já sabe que esta dor ela é aguda ou crônica, relacionada a um canal específico e que a gente tem possibilidade de tratar excesso ou deficiência neste canal específico. Mas tipo da dor vai trazer informações ainda mais amplas e que nós vamos falar na próxima aula, dentro aí da diferenciação de síndromes. Por enquanto, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários, deixa aqui embaixo. E na próxima aula, então, nós vamos aprofundar todo este conhecimento para as síndromes, ou seja, envolvendo órgãos e vísceras, as causas e também outros mecanismos patológicos possíveis. Não saia daí, que eu já volto.